Quero te convidar aí a abrir a sua Bíblia comigo. I want to invite you to open up your Bibles with me. Aleluia. Hallelujah. Abra a Bíblia comigo aí. Open up your Bible. No livro de Gênesis, capítulo In 6. the book of Genesis, chapter 6. Gênesis, capítulo 6. Genesis, chapter 6. Nós vamos ler aqui a partir do verso 9. We're reading from verse 9 on. Gênesis, Genesis, capítulo 6, chapter 6, a partir do verso 9. starting on verse 9. Aleluia. Hallelujah. Diz assim: esta é a história da família de Noé. Esta é a história da família de Noé. Noé era homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. Pai, obrigado por essa noite. Father, thank you for tonight. Obrigado por esta palavra. Thank you for this Que o Teu word. Espírito Santo, ó Deus, fale conosco nesse lugar. May your Holy Em Spirit nome speak de to us. Jesus. In Jesus' name. Glória a Deus. Glory be to God. Diga comigo: Repeat after me. eu vou alcançar I am going to achieve o favor de Deus. the Lord's Isso favor. diga como quem vai alcançar, né? Say like you mean Diga: it, eu vou right? alcançar Say, I will achieve o favor de Deus. the Lord's favor. Olha, crente precisa ser empolgado, You know, irmãos. believers, they have Você to be às vezes é tão rejoicing. empolgado para tantas coisas, Sometimes they have so mas much aí energy diante for so de many Deus, things. But before às vezes God, você não you profetiza, don't prophesy. você não libera uma You don't palavra. release the E word. no ambiente profético, And in a prophetic uma palavra environment, liberada, a word that's released ela vira um decreto. becomes a decree. Eu vou repetir: no ambiente So profético, I'm going to repeat. And in a uma prophetic palavra environment, liberada, a word that's released ela vira um decreto. becomes a E decree. o que eu vou compartilhar com você pelos próximos minutos And what I'm sharing with you for the next pode few minutes levar você a viver um 2024 sobrenatural. can lead you to a supernatural 2024. A nossa vida na Terra, ela é dividida Our lives on earth are divided em tempos, in times, estações seasons, e temporadas. and seasons. Diga comigo: tempo, Time, estação seasons, e temporada. and O stations. tempo é a cronologia, Time is the chronological. é o It's Cronos. chronos. Então você tem um relógio So you have a watch que fica dizendo para você que horas são. that tells you what time it is. Então você tem vários compromissos. So you have several Então, commitments. por causa do tempo, Because of time, você está sujeito you're a subjected fazer to do ou deixar de fazer algumas or to coisas. not do a few Então o things. tempo é fácil de entender. So time is easy to understand. E o tempo ele é dividido And time is divided em 24 in horas, 24 hours, 2 tempos de 12 horas. 2 times of 12. Então Deus criou o sol para governar o dia, So God created the a sun to lua rule para the governar a day, noite. the moon to rule the Então o night. tempo ele foi estabelecido por Deus. So time was established by God. Então ele funciona de forma organizada. So it works in an organized way. Não tem como você There's no way for you mudar o tempo à sua volta. to change the time around Você you. pode até adiantar o seu You relógio can even move your ou watch atrasar o forward seu relógio, or delay it, mas isso não vai alterar but that is not going to o alter tempo time ou a cronologia or the chronology que Deus criou. that God Até aqui created. você está entendendo? Are you following to this point? Então, o tempo foi Deus que estabeleceu. So time was established by E God. existem as estações. And there are the seasons. As estações, as seasons, The seasons ou os ciclos. or cycles. Então, dentro do tempo, So inside of time, existem os ciclos. there are cycles. Existem as There's estações the stations ou as seasons. or seasons. Então você precisa entender So you have to e understand discernir isso and discern that para que você consiga viver dias melhores na terra. so you can live better days on the earth. Então as estações do ano, So the seasons of the tem o year, inverno, there's tem winter, o verão, there's summer, tem a primavera, there's spring, tem o and outono. there's fall. Então nós conseguimos discernir So we can discern algumas coisas à nossa a volta. few things around us. Como vai fazer frio. Like, oh, it's going to be cold. Então você vai se preparar para o inverno. So you're going to get ready for winter. Vai fazer calor. Oh, it's going to be hot. Você vai se preparar para o calor. You're going to get ready for Aí the está na heat. época de eu semear. Oh, it's the season to sow. Quem nasceu no interior
interior, Those who were ou born in foi the criado no countryside, campo, who were raised in the entende farms, perfeitamente understand it que perfectly, existe o momento certo, that there's a a right estação time, certa the right season para você plantar. to plant. E existem as temporadas. And there are these Pastor, stations. se o tempo é cronológico But Pastor, if time is e chronological, as estações elas foram criadas para nós discernirmos o tempo, and if the seasons o were que created que so é we can então uma discern time, temporada? what are these kind of stations O that que we're que é talking uma about? temporada? What are those? A temporada Seasons é um tempo is a time dentro do tempo. inside of time. Diga comigo, tempo Time dentro do tempo. within time. Eu quero dizer para você que numa temporada I want to tell that as coisas elas são aceleradas à sua volta. things are going to be sped up around you. Eu vou ajudar você a entender melhor. I'll help you understand that better. Você já ouviu falar, agora está na temporada da laranja. Have you ever heard, oh, this is the season for Agora orange. está na temporada do abacaxi. Now's the season for pineapples. Está na temporada do feijão. Is the season of beans. Isso significa que dentro do tempo That means that inside of e time, naquela estação and in that algo está season, produzindo. something is producing. Algo está dando resultado. Something is giving Algo results. está dando fruto. Something is being Então a fruitful. temporada So a season é um tempo is a time dentro do tempo. within time. É um tempo onde é produzido algo Is a time where something's being a partir produced daquilo que você semeou. from what you've sowed. Então nessa noite eu quero que você entenda, So tonight I want you to understand, porque nós estamos entrando no ano do favor de Deus. because we're going into the year of the Lord's favor. Esse texto que eu li, ele fala sobre Noé. This text that I read is about Noah. A história de Noé é um clássico, Noah's story is a classic, se assim pudermos dizer. if we can say it É um so. clássico da palavra de Deus. It's a classic of the Word of God. Então houve um tempo que a humanidade se corrompeu. So there was a time that Houve um mankind tempo got que havia corrupted. muita violência na terra. There was a lot of violence on the E earth. Deus decidiu acabar And God decided to finish, com os seres humanos. and humankind. Ele falou, eu vou colocar fim He said, I'm going to na end terra. the earth. Eu vou acabar I'm going to com a finish raça humana. mankind. Porque eles estão violentos, Because they're violent, eles se corromperam. they've corrupted E aí é themselves. importante você entender So it's important o for que é you um to tempo, understand o que é uma estação, what is time, what's a o cycle, que é uma and temporada. what's a season. A Bíblia diz The Bible says que nós precisamos that we need discernir os to tempos. discern the times. Eu quero que você leia comigo aí Daniel. I want you to open up your Daniel Bible with me, capítulo 2, the book of Daniel chapter versículos 2, 19 a 21. verses Se 19 puder to colocar no 21. telão para nós, Daniel capítulo Could 2, please put it up. It's Daniel dos versos chapter 19 2, verses 19 ao verso 21. to 21. A Bíblia nos ensina a discernir os tempos. The Bible teaches us to E discern nós the times, precisamos aprender. and we need to learn. Diz assim, It Daniel says, capítulo 2, Daniel 19 chapter a 2, 21. 19 to 21. Então o mistério foi revelado a Daniel de noite, numa visão. Daniel louvou o Deus dos céus e disse, louvado seja o nome de Deus para todos sempre. A sabedoria e o poder a Ele pertencem. Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece, dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Diga comigo, discernimento. Repeat after me, discernment. Diga, eu preciso Say, I need de discernimento. discernment. Uma palavra que nós precisamos entender A word that we must understand para alcançar o favor de Deus em 2024 to reach the favor of God é in ter 2024. discernimento. You should have discernment. Daniel, ele teve aqui a revelação de uma visão. Here Daniel had the revelation of a vision. Deus colocou no coração de Daniel God put in Daniel's a heart revelação the revelation de uma visão. of a vision. E ele foi grato a Deus. And he was grateful to God. E ele disse, Deus muda as And he épocas. said, God changes Deus the muda as estações. seasons. Ele destrona reis. He brings E out ele kings, os estabelece. and he establishes Dá them. sabedoria aos He sábios gives wisdom to e the wise conhecimento and knowledge aos que sabem discernir. to those who can Ou seja, o discern. que Daniel está nos revelando So what Daniel is revealing to é que us apesar de Deus ter estabelecido o tempo, is that even though God e established apesar de time, Deus ter estabelecido as estações, and even though he established the seasons, Ele pode mudar he can as change estações, the seasons. Ele pode mudar o tempo, He can change as time, épocas, the para te seasons. favorecer. to give you favor. Só 2 creram nessa palavra. Only two believe that word.
Deus pode mudar as épocas. God can change the Ele pode times. mudar as He estações can change the para te seasons favorecer. to give you His favor. E Ele está dizendo aqui, olha, And He's saying, look, Ele dá sabedoria aos sábios. He gives wisdom Então to the quem é wise. sábio So those who are wise, vai ter mais sabedoria. they're going to get more wisdom. Quem é sábio Those who are wise vai receber mais will sabedoria. receive more wisdom. E conhecimento And knowledge aos que sabem discernir. to those who can discern. Então se você quer ter conhecimento, So if you want to have knowledge, você precisa aprender a discernir you must learn how to as discern coisas à sua the volta. things around you. O discernimento, queridos, é um dom. Discernment, beloved, is a gift. E eu quero dizer para você que nós vamos precisar And I want to tell that we're de going to need discernimento discernment para o próximo ano que está chegando. for the year that's arriving. Se você percebeu à sua volta, You might have noticed as around pessoas estão perdidas. you, people are lost. As famílias estão sendo destruídas. Families are being destroyed. Homens que servem a Deus Men who serve God estão causando tremendos escândalos are bringing no meio scandals da sociedade em to que vivem. society. Os valores têm sido The invertidos. values are being reversed. Então eu e você precisamos ter discernimento So you and I must have para discernment viver um ano favorável do Senhor. to live the year of the Lord's favor. Então a vida ela é feita de fases, So the life de is made out of tempos, phases, de of estações, times, seasons, de temporadas. cycles. Então isso significa que se os ciclos se repetem, So that means that if cycles are being diga comigo, repeated, os ciclos, say cycles, eles se they repetem. repeat themselves. Então os ciclos se So repetem. cycles, they repeat Não themselves. só o ciclo, mas tem gente que está vivendo uma vida miserável anos e anos. Not just the cycles, Estão but some repetindo os people mesmos ciclos. are repeating Não the same conseguem sair cycles. das dívidas. They cannot leave Não that. conseguem romper em alguns They conceitos. can't break through in some Então é stuff. necessário discernimento So you need discernment para a próxima fase da sua vida. for the next level of your life. Então se os ciclos se repetem, So if cycles are being repeated, basta reconhecer all you have to do is o ciclo em acknowledge, que estamos recognize the cycle we're at, para não errar no próximo ciclo. so we're not going to make the same mistake Quantos to the estão me next entendendo one. aqui? How many understand As me? pessoas elas continuam errando nas mesmas coisas. People keep making the Os same problemas mistakes. são os The mesmos. problems are the Isso same. significa que ela está andando em círculo. That means that they're walking in circles. Está repetindo ciclos. They're repeating the da cycle vida. of life. Mas Daniel disse que Deus ele pode mudar as épocas. But Daniel says that God can change times. Deus pode mudar as He estações. can change the seasons. E eu quero dizer para você que você pode receber o favor de Deus. And I want to tell you that you can receive the Lord's Agora, favor. você precisa entender But you must understand que o favor de Deus that the favor of não God é algo que você vai encontrar is not something you're going to find no Google. in Google. Não é você fazer uma pesquisa no Google You cannot just Google it que você vai encontrar o favor de Deus. and find the Lord's favor. Você pode até ser cliente Prime da Amazon, You might even be an Amazon que Prime você não vai customer, comprar favor pela Amazon. but you cannot buy favor there. Você não vai encontrar o favor de Deus You're not going to find the Lord's favor. nos selfies do Facebook. On the selfies you post on O Facebook. fato de você ter muitos seguidores não vai te garantir o favor de Deus. Having many followers is not going to give you the Lord's Existem favor. alguns conceitos que nós precisamos entender There are some concepts we must para understand receber o favor de Deus. to receive the Lord's favor. 2024 é o ano do favor alcançado. 2024 is the year of João achieved 15:16 favor. John 15:16. diz: vocês não me escolheram, It says you did not choose mas eu os me, escolhi but I chose para you irem to go e darem fruto. and be fruitful. Fruto que permaneça, Fruits that remain, a fim de que o Pai lhes conceda so that the Father o can que give you pedirem what you em ask meu nome. in my name. Diga: Deus me escolheu. Say, God chose me. Deus te escolheu. Diga para o seu vizinho aí, Tell uma your corda neighbor, ele em nome de wake Jesus. Diga: them Deus up te for the love escolheu. of God and say, God chose Eu you. sei que você deve estar com fome, vai comer um Chester, I know né? you're probably Vai hungry. comer You're um gonna eat frango some assado, chicken. daqui a pouco uma lasanha e não soup, vai nem maybe dormir. lasagna, maybe you're not going to Aleluia. bed. Eu sei que você Hallelujah. deve estar com I fome, know you're esperando probably a starving, ceia. waiting for dinner. Mas diga para o seu vizinho aí, Deus But tell your neighbor, God te escolheu. chose you. Isso, Deus te escolheu. Say, God chose Jesus, you. ele disse aos discípulos: não foram vocês que me Jesus escolheram, told the disciples, you did not choose me, mas foi eu que escolhi vocês. but I chose E you. existe uma razão pela qual eu te escolhi, And there's a reason why I para chose que você you. dê fruto, So that you can be fruitful fruto que permaneça, and give fruits that will remain. para que você possa pedir ao Pai So that you can ask the Father aquilo que você quiser pedir, what you want you, e Ele vai te conceder. and He'll give it to you. Então existe aqui uma razão
So here there's a a fim de reason. que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. So that the Father can get you Então what you ask existe in my uma name. razão pela qual So there's a você reason pode why entrar na presença de you Deus. can go into the presence of E God. você pode pedir em nome de Jesus ao Pai. And you can ask in Jesus' name to Agora the eu quero Father. fazer uma pergunta para você. But I want to ask you a question. Qual fruto você está produzindo? What fruits are you producing? Quais frutos você produziu em Which 2023? fruits did you produce in 2023? Quais frutos você produziu em 2022? Which fruits did you give in 2022? Quais frutos você produziu em 2021? Which fruits did you give in Quais 2021? frutos você produziu em 2020? Which fruits did you give in Vamos, 2020? virar calendário não é magia. Brothers, going Não é around the calendar superstição. is not Não pode dar magic. 3 pulinhos. You 3 cannot pulinhos. just jump Vai 3 comer times. lentilha. Or eat Ah, lentils. irmão, não vai mudar It's not nada gonna na change tua vida. anything in your life. Ah, vou vestir amarelo para ver se eu fico rico. Eu venho de I'm preto. gonna wear yellow so Melhor that você I vir see de I'm preto, rich. irmãos, e tá dando fruto do que vestir uma roupa amarela pensando que isso vai mudar alguma coisa na tua vida. Better to wear black to give fruits Aleluia. than wear yellow. Deus te chamou para dar fruto, God called on you to be fruitful, para que você tenha direito de entrar na presença dele e pedir. so that you can go into His presence and ask, E ele vai te conceder. and He'll give it to Agora, you. tá acabando 2023. But now 2023 is almost over. Qual fruto Which fruits você está produzindo? are you giving? Que fruto? What fruit? Quais frutos Which eu tenho fruits produzido? have I been No given? hebraico, a palavra favor significa uma divina influência In Hebrew, the word favor means a divine sobre o influence coração. over the heart. Favor é uma divina influência Favor is a divine sobre o influence coração. over the heart. Favor significa presente. Favor means a gift. Favor é quando somos surpreendidos. Favor is when we are surprised. Significa que recebemos algo de graça. It means we got something for free. Favor é o que vai te colocar onde o seu dinheiro não pode te colocar. Favor is going to get you where your Favor money é o que vai can't. te colocar onde os seus diplomas universitários não podem te colocar. Favor is what's going to get you where a degree Favor é can't. o que vai te colocar onde o presidente da nação não pode te colocar. Favor is what's going to get you Favor é where o the que vai te president can't. colocar onde o seu pastor não pode te colocar. Favor is what's going to get you to the place your Favor pastor é can't. um presente Favor is a gift que nós recebemos. that we receive. Agora eu quero profetizar sobre a sua vida nessa noite. But I'm going to prophesy over your life Você tonight. está entrando numa temporada de favor. You're going into a Pega season tua of mão favor. comigo assim para receber. Raise your hands Eu like quero you should profetizar receive. que I wanna você está prophesy entrando numa temporada de that favor. you're going into a season Eu quero of profetizar favor. sobre a tua I família, wanna prophesy over your sobre o family, teu casamento, over your marriage, sobre as tuas over finanças, your finances, sobre o teu over ministério. your ministry. Eu quero declarar que o favor I vai wanna abrir declare portas that para the favor você. is gonna open Eu up quero doors declarar for you, que o favor de Deus, that the Lord's ele vai favor vir sobre os teus filhos, is gonna come over your sobre os children, filhos dos teus and over filhos, your children's sobre os children, filhos dos filhos and the dos children filhos dos teus of the filhos. children of the Que o children of your favor de children. Deus And the vai favor of alcançar God is gonna até a reach milésima to geração 1,000th da tua generation of descendência. your descendants. Eu vim aqui essa noite profetizar I came here tonight to que o prophesy favor de Deus that the favor ele of vai God abrir is gonna um open portal the para uma portal dimensão espiritual to another spiritual que jamais dimension você alcançou. that you've never reached Se before. você crê, dê um aplauso ao Senhor. If you believe it, let's applaud the Lord. Aleluia. Hallelujah. Glória a Deus. Glory be to God. O favor de Deus abre The portas favor of God opens up doors para você acessar o seu futuro. so that you can access your future. Eu vou repetir, o favor de Deus, I'll repeat. The favor ele of abre God. portas. Como que é o som, opens maestro, that de door. portas abrindo? What's the sound of open doors? Faz aí o som, maestro, para nós. Make it sound Portas to us. abrindo, ó. Of doors being open. Faz um som de portas Make abrindo. a sound of O doors favor being de open. Deus, The favor of God ele abre portas opens up para doors você acessar so that you can o seu access futuro. your future. Você não precisa ter medo de 2024. You don't need to be afraid of 2024. 2023 pode ter sido difícil, 2023 could have been mas hard, Deus já está te esperando em 2024. but God is waiting for you now. Ele já está lá. He's already there. Ele já preparou tudo para você. He's prepared everything for Veja o you. que diz Gênesis 7:1. See what it says in Genesis Então o 7:1. Senhor disse a Noé: Then the Lord told Noah, entre na arca, go inside the você e ark, toda a sua you família, and all your family, porque você é o único justo because you're the only one que that's encontrei righteous nesta geração. that I found in this generation. Imagina Deus chegando na terra, Can you imagine God som getting de to the Deus earth, chegando na terra. sound of God Ah, arriving hoje at você the está enrolado comigo. Som de Deus chegando na terra. earth. Sound of God coming into the earth. A Bíblia diz que Deus ele encontra Noé The Bible says that God finds Noah
E ele viu que a terra estava corrompida, and he saw that the earth was a corrupt. humanidade Mankind havia se corrompido had corrupted na sua itself conduta, in their ou ways, seja, no seu comportamento. in their behaviors. Se estava difícil no dia de Noé, irmãos, imagina hoje. If it was hard in Noah's days, can you imagine Se today? estava ruim para Noé, imagina para tu. If it wasn't good for Noah, is Se it good estava for you? difícil para Noé, imagina para If você. it was hard for Noah, can you imagine for Por us? muito menos você está querendo desistir. For way less than that, you want Por to give muito up. menos você está querendo chutar o balde. For way less, you just want to go away. Agora o texto diz que But the text says Deus ele vai até Noé that God goes to Noah e fala: olha, você vai entrar na arca, and says, look, you're going inside você the e a ark. sua família, You and your whole porque family. você é o único justo Because you're the que only encontrei righteous nesta geração. that I found in the generation. Imagina Deus chegar para Noé e dizer para Noé: Can you imagine God telling você that é to o Noah? único justo You're the only que eu righteous encontrei one I found nesta in geração. this generation. E você sabe a história, Deus falou para Noé construir uma arca, And you know the story, God told Noah to build an ark. que ele iria colocar na arca um casal de cada espécie de And animais, he was going to put in the ark a couple of each que ele ia species. mandar chuva sobre a Because terra. he was about to Então send você rain conhece over a história. there. You know it all. Eu quero que você se atente a alguns fatos I want you to pay attention to a few que são facts importantes. that matter here. Algumas verdades que nós podemos aprender com a vida de Noé. Some truths that we're able to learn with Noah's A life. primeira que eu quero compartilhar com você First one that I want to share é with que a you santidade is that holiness abre portas opens up doors para você acessar for you to access o favor de Deus. the Lord's favor. A santidade Holiness abre portas opens up doors para você acessar so that you can o access favor de Deus. the Lord's favor. Noé e a sua esposa, Noah and his wife, seus 3 his filhos, 3 children, foram honrados por Deus. were honored by God. 8 pessoas 8 people foram guardadas were kept no meio de uma in the tempestade, midst of a storm porque Deus viu que Noé era um homem santo. because God saw that Noah was a holy E man. parece que a santidade And it seems like não holiness existe mais na igreja. no longer exists in the church. Aqui para nós, velho. Here for us, Pastor. Muitas igrejas já não podem nem falar sobre santidade. Many churches cannot even talk about it A anymore. santidade não existe em alguns púlpitos. Holiness is not up in A some santidade pulpits. não existe em algumas In congregações. some congregations, not there. E é só você corrigir um membro, And it only takes for you to ou é correct só você someone exortar um membro, or to exhort them. que ele diz: eu vou mudar para outra That they igreja. say, I'm going to go to another church. As pessoas, elas não querem ser exortadas, People don't want to be exhorted elas não anymore. querem ser corrigidas. They don't want to be corrected. Agora veja o que fez Noé ser achado por Deus. But look at what made Noah be found Noé by era um God. homem justo. He was a righteous man. E se você for olhar teologicamente, And if you look at that as theologically, qualidades que estavam envolvidas the nessa qualities escolha, that were involved in that você vai ver choice, que Noé era um homem santo. you're going to see that he was a holy No meio man. de uma sociedade In the corrompida, midst of a corrupted society, Noé e a família dele Noah and his se family mantiveram santos. kept themselves holy. A Bíblia, ela nos ensina The Bible teaches sobre a us santidade. about holiness. 1 Pedro 1, 14 e 16 1 Peter 1, 14 diz assim: 16, como filhos it obedientes, says, like obedient não se children, deixem amoldar do not be pelos shaped maus desejos de outrora, by the bad desires quando of another viviam na time, ignorância. when you were ignorant. Mas assim como é santo But like it's aquele que os holy, chamou, the one who called sejam you, santos vocês you will be holy as também well em tudo o que fizerem, in all that you do. pois está escrito: Because it's written, sejam santos, be holy porque eu sou santo. because I am holy. Deus, ele espera santidade minha e sua. God expects holiness from you and Deus, I. ele vai fazer com que a nossa santidade God is going to make so that seja our holiness vista will be e seen reconhecida and recognized pelas pessoas à nossa by volta. the people around A us. santidade vai abrir portas Holiness opens up para doors você acessar o seu futuro. so that you can access your Então future. não é o meu dinheiro, So it's not my money. não é a minha condição social, It's not my social status. nem a minha condição educacional. It's not my educational Isso status. tudo é importante, All of that is important. mas o que vai abrir portas What will open up para eu doors acessar o meu futuro for me to access é my a future santidade. is holiness. E Deus está dizendo para nós, Life And Point, God is telling us em 2024, that in 2024, eu espero uma igreja santa. I'm expecting Eu a espero holy uma church igreja que esteja disposta I'm expecting a a pagar church o preço pela santidade. that's willing to pay the Irmão, nós price estamos for cansados de ver holiness. crente dando escândalo à nossa volta. We're tired of seeing Christians Em nome being de scandaled to our Jesus. midst.
Jesus A igreja made people. precisa se posicionar. The church must take a stance. Existem ímpios que dão mais testemunho do que crente. They're unbelievers that have better Eu estou testimonies than vendo aí believers. ímpio carregar crente bêbado para casa. I'm seeing those people carrying drunk Christians home. É crente, They're believers, mas não sabe se comportar. but they don't know how to behave. Traz vergonha para o reino de Deus. They bring shame Traz to the vergonha para a kingdom. igreja. They bring shame to the Hoje mesmo church. deve ter um monte de crente aí se embriagando. Tonight there must be Eles plenty deviam of estar na Christians casa de getting drunk, Deus, while they should be in the house celebrando a of God, chegada. celebrating Mas the arrival. compraram, encher os freezer de cerveja, But they have their de freezers filled with conhaque, beer and de cognac uísque. and whiskey. E Deus está dizendo, seja santo. And God is calling you to be holy. Irmão, nós precisamos aprender a discernir o que é certo e o que é errado. Brothers, you must learn how to discern what's right from Não é what's wrong. porque todos fazem a nossa volta que eu tenho que fazer. It's not why everyone's doing it that I Você have não to. precisa fazer coisas erradas para ser aceito no ambiente que você está. You don't have to do the wrong thing to be accepted. Se você não é aceito no ambiente que você está, saia fora, racha fora daí. If you're not accepted in that environment, Você just está no leave. lugar errado. You're in the wrong place. Você não precisa se amoldar para ser aceito nos You don't lugares need- que você frequenta. You don't need to take that shape to be accepted in Ah, the pastor, places. mas são meus amigos. Não são seus amigos. But pastor, those are Let my them go. friends. They're not your friends. Just let them go. Libera-nos. Let Vai them go. viver uma vida de santidade. Go live your life As being portas do holy. seu futuro vão se abrir sobre The você. doors of your As future are portas going vão to se open up. abrir na sua frente. They're going to open up right in front of you. Deus, ele chama Noé porque Noé era um homem santo. God calls him Noah because he was a Hebreus holy man. 12:14. Hebrews 12:14. Esforcem-se para viver em paz Make the effort to e live in com peace todos with all e para serem santos. and to be holy. Sem a santidade ninguém verá o Senhor. Because without holiness no one will Tem see outra the versão Lord. que diz: segui a paz com todos. There's another version that says E a have peace with all santificação, and sanctification sem a qual without ninguém verá o which Senhor. no one shall see Essa the Lord. versão NVI diz: esforcem-se para viver em The paz. New International Version says make Eu the effort to confesso, live irmãos, in que peace. tem irmão que você tem que se esforçar mesmo. I confess, brothers, that there are some Pra people viver em you paz com really eles. have to make the effort to be Mas o peaceful seu with nível them. de justiça vai mudar o comportamento dele. But your level of righteousness is O going to seu change their comportamento behavior. pode alterar a geografia que você está. Your behavior can change the geography Você that you precisa se have. esforçar You have to put in the effort para viver em paz. to live in peace. É, pastor, porque você não conhece But pastor, you don't aquele know endemoniado do meu marido. that demon-possessed husband Expulsa o of mine. demônio dele, irmão. Cast out the demon, sister. É, pastor, porque você não conhece aquela mulher que vive lá em casa. Because you don't know that woman that lives in my Você é house. responsável pela tua casa, você é o You're sacerdote. Você é responsible for homem your home. ou não é homem? Are you a man or not? É sacerdote ou não é Are sacerdote? you the priest or not? Aleluia. Hallelujah. Glória a Deus. Glory be to God. Pastor tá nervoso. Tô nervoso não, Pastor's not irmão. nervous, brothers. Não pode nem falar a verdade que os irmãos ficam tudo chateados. You cannot even Vou say the começar a truth falar anymore. sobre verdade para I'm vocês verem gonna se start aprendem just um speaking pouco the truth to mais. see if you learn a little Aleluia. bit more. É, pastor, porque esforcem-se Make para the effort viver em paz com todos to have peace with all e para ser santo. and to be holy. Sem a santificação ninguém verá o Senhor. Without sanctification, no one will Nada see the vai Lord. mudar se você não mudar. Nothing will change if you don't. O texto que nós lemos, Gênesis capítulo 6, diz: esta é a história da família de Noé. Genesis chapter 6 says this is the Esta story of é a Noah's family. história da família de Noé. This is the story of Noah's family. Quais são as histórias que eles vão contar a seu respeito? What stories will be told about you? Quais são as histórias que eles vão contar sobre você? What are the stories they're going to tell Quais about as you? histórias que eles vão contar sobre a tua família? What stories will be told about your Esta family? é a história da família de Noé. That's the story of Noah's family. Noé foi um homem santo, irmãos. Noah was a holy man, E ele brothers. encontrou favor de Deus. And he found favor from God. A história não pode ser construída se não tiver alguém disposto a pagar um preço. Story cannot be written if there's no one willing to pay the price. E eu tenho certeza que eu estou falando para pessoas aqui que são construtores de histórias. And I'm sure that I'm talking to people who are building Deus quer que stories. você viva a sua própria história. God wants you to live your own E Ele está story. trabalhando na tua vida. And He's working Deixa eu in your dizer algo life. para você. Let me tell you something. A promessa não tem a ver com quem recebe. The promise has nothing A to do with those promessa who tem a receive. ver com quem fez a promessa. The promise is about the one who Então, made it. porque, mas Deus fez uma promessa e não acontece But nada. God promised and nothing happened. É porque não é o tempo.
It's not the time de você viver o que Deus disse que você ia viver. for you to live what God Então, told you you would. Deus, Ele me prepara. God prepares Deus, me. Ele te prepara God prepares para you viver to live aquilo que Ele prometeu. what He has promised. Quais histórias estão sendo contadas a seu respeito? What stories are being told about you? Você precisa discernir o momento que você está vivendo. You need to discern the moment you're living in. A santidade abre portas para você acessar o seu futuro. Holiness opens up doors so that you can Deus get está your dizendo, future. Life Point, God is saying, Life Point, é tempo de buscar santificação. it's time to seek É tempo de sanctification. santidade. It's time for holiness. Às vezes, para melhorar, irmãos, tem que piorar. Sometimes to get better, it has to Às get vezes, quando worse. você vê uma situação piorando, não é porque ela vai ficar ruim. Sometimes when you see É something porque ela vai getting ficar worse, melhor. it's not because they're gonna get É worse, porque because para they're gonna melhorar, get às better. vezes tem que piorar. But sometimes to get better, we need to go Aleluia. worse. Quantos estão comigo nessa How many are noite? following me tonight? Diga, eu decido Say, I decide viver uma vida de santidade. to live a life of É uma holiness. decisão, irmão. It's a decision, brother. Você acha que para mim que sou pastor é fácil You think it's easy for me because I'm a pastor ser santo? to be holy? Mas eu busco santificação todo o tempo. But I seek sanctification every day. Você nunca vai ver uma auréolazinha na minha cabeça porque eu não sou anjo. You're not going to see me like an angel because Mas I'm eu not busco a that. santificação. But I'm seeking E sanctification. a santificação, irmão, não tem a ver com a minha forma de vestir. And it has nothing to do with the way I dress. Não é porque você usa um determinado tipo de roupa. It's not because you wear a certain type of Isso clothes. pode ajudar That can help as pessoas identificarem você. people to identify Mas you. tem muito hipócrita escondido atrás de roupas santas. But there are many people who are hypocrites hidden in holy E clothing. tem muitos santos escondidos, talvez atrás de algumas roupas que você critica. And there are many holy people that are O hidden seu behind clothes you comportamento, ele criticize. denuncia quem você é. Your behavior denounces who É you óbvio are. que a minha forma de vestir tem que ser uma forma o quê? Of course, the way I dress has to Decente. be decent. Irmão, tem crente aí que fala mais palavrão do que Brothers, there are adoração ao Christians Senhor. that cuss more than they worship. Temos um irmão aqui da igreja, eu não vou falar o nome porque eu não posso denunciar o coitado. There's a brother here from church that I'm not going to Mas name him because eu I cannot indiquei ele say para it. trabalhar com uma pessoa. But I gave his name No to final go da work with tarde, a someone. pessoa me ligou e falou: Pastor, End of the day, the person calls me tem and says, certeza que esse cara é crente? Pastor, are you sure that guy is a Christian? Eu fui envergonhado, irmãos. I was embarrassed, Indiquei uma brothers. pessoa. I gave his Ele falou name. que a única coisa que ele fez foi causar problema no trabalho. He said the only thing that Reclamava man o did dia inteiro, was to cause issues. He complained fala all day palavrão o long. dia inteiro, He cussed all day contando, long, falando coisas indecentes o tempo todo. saying indecent things all O day. seu comportamento, ele te denuncia. Your behavior is going to give you away. Você não pode ser crente só dentro de um templo. You cannot just be a Christian inside a temple. Não é só no altar que eu sou crente. I'm not only Não é a só Christian com o at the microfone altar. na mão. I'm not only a Christian with the Não. mic. No. Deus está dizendo, seja santo porque eu sou santo. God is saying, be holy A because I am santidade holy. abre portas para você acessar. Holiness opens seu up doors futuro. to your future. Qual a segunda verdade que nós aprendemos com What's the second truth we Noé? learned with Noah? Até aqui tá tudo bem? Are you following to this point? Tá tudo bem, irmão? Is everything okay? Segunda verdade, Second truth. todo propósito Every purpose é revelado is revealed com uma proposta. with a proposal. Todo propósito Every purpose é is revelado revealed com uma with proposta. a proposal. Deus vai até Noé e pede a Noé para construir uma arca. God goes to Noah and asks him to build an ark. Essa foi a proposta de Deus That was the Lord's para proposal revelar to reveal o propósito the purpose de Noé. of Noah. Quais são as propostas que você tem recebido? What proposals are you getting? Porque todo propósito é revelado com uma proposta. Because every purpose is revealed Você lembra with a de proposal. Jesus? Remember Os Jesus? 40 dias The 40 days que ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. that he was taken by the Holy Spirit to the desert. Você sabe quais foram as propostas que Satanás fez para ele? Do you know the proposal Satan Lá no gave him deserto. in the desert? Ou seja, enquanto o propósito de Jesus estava sendo revelado, So that means that while Jesus' Satanás purpose estava was being fazendo revealed, propostas Satan was giving him para tentar proposals desviar Jesus to try to get da Jesus rota away do destino. from the route of his destiny. Deixa eu dizer algo para você. Let me tell you something. Tem muita gente que está se perdendo There are many people who are losing themselves por causa de propostas because of proposals que tem recebido aqui nessa terra. that they are receiving on the earth. Alguns começam bem, Some start off well, mas de repente algumas propostas but suddenly some proposals
desviam ela do propósito de Deus. Just pull them away from God's purpose. Deus pede para Noé construir uma arca. God asked Noah to build an ark. Deus já te pediu para fazer coisas God has asked you to do que things você nunca fez. that you have never done before. Deus já te pediu para fazer coisas Has God ever asked que você you nunca to do fez. things you've never done Então eu before? quero dizer para você que você precisa estar preparado. So I want to tell you now to have to be Esteja ready. preparado. Diga para o seu vizinho, Be esteja ready. Tell your neighbor, preparado. be ready para viver o favor de to Deus. live the Lord's favor. Você vai ter que discernir as propostas à You're tua gonna have volta. to discern the proposals around you. Você vai precisar discernir You need to discern propostas que são feitas à tua volta. proposals that are made around Tem muita you. gente tentando construir a própria There história are many people trying to build their own e esquece story que Deus já construiu a sua história. and forgetting that God already built their story. Quais são as propostas que você tem recebido? What proposals are you getting? Não existe nada mais importante do que o propósito do ser humano. There's nothing more important than the purpose O of a human propósito é a being. razão pela qual você existe. The purpose is the reason O why you propósito é a exist. razão pela qual você foi criado. Purpose is the reason why you were created. Deus pediu para Noé construir uma arca. God asked Noah to build an ark. Fazer chover era com Deus. Making it rain was up to God. Quantas vezes Deus pede para você fazer algumas coisas How many times has God asked you to do a few things? e você fala, ah, mas é muito difícil. And you just say, oh, that's too hard. Ah, mas é muito Oh, difícil. but that's too hard. Aí eu não vou conseguir. Oh, I won't make Que it. só faça aquilo que Deus está pedindo para você fazer. Beloved, only do what God is asking you to do. O seu propósito ele vai ser revelado com uma proposta. Your purpose will be revealed with a proposal. Deus, ele sempre vai falar com você. God will always speak to you. Deus, ele vai até Noé. God goes to Mas Noah. a primeira característica que Deus viu em Noé But the first characteristic God é saw que in Noé era um Noah homem justo. is that he was a righteous Noé era um homem santo. man. Noah was a holy E essa é a man. primeira verdade que nós aprendemos com essa história. And that's the first truth we learned E a in the segunda story. verdade é que todo propósito é revelado. And the second one is that Com uma every purpose proposta. is revealed with a Eu proposal. quero dizer que e eu vou terminar I want to para tell you, nós I'm going to finish fazermos a ceia so that we can have communion. e termina essa mensagem nos próximos domingos. And I'm going to finish the sermon next Sunday. Por causa da santidade Because of holiness que havia na vida de Noé, that was up in Noah's life, ele atraiu a presença de he Deus. attracted the presence of Em meio a God. uma sociedade corrompida, In the midst of a corrupted em meio a uma society, sociedade perversa, a wicked society, quero dizer para você que o preço da santificação atrai a glória de Deus onde você estiver. I want to tell you that the price of sanctification attracts the glory of O God fato, wherever irmãos, you are. de alguns movimentos estarem tendo êxito pode não significar que Deus está naquilo. Brothers, the fact of some things being successful Se você may quiser not ver mean that God gente, is vai in lá no it. Maracanã no dia do Flamengo e Vasco. You want to see people, just go to a Você soccer vai ver um game. avivamento, irmãos. It's gonna see such Vai a ver o revival. povo gritando, People will be shouting. Mengo, Mengo. Eles brigam, They even fight. eles batem. They hit no themselves. outro. They hit each Eles estão other. dispostos a Right. matar. They're willing to kill. Levam famílias inteiras. They take whole Eles family. lotam o estádio. They make the stadium full. Parece um avivamento. It looks like revival, Mas não tem nada de avivamento ali. but there's no revival there. São pessoas que são apaixonadas por algo. It's people who are passionate about something, E essa paixão os leva a agir daquela forma. and that passion makes them act a certain way. E eu sou flamenguista. And I Não cheer tão for that team. apaixonado assim. Not truly in love. I Gosto, don't. torço de vez em quando. Sometimes. Mas eu quero dizer a você But I want to tell que you quando você tem paixão no seu coração por algo, that once you're passionate in your heart about something, você pode mudar as geografias onde você está. you can change the places you're As at. pessoas vão querer estar com você se você for apaixonado People are going to want to be with pelo you reino de if Deus. you're passionate for the kingdom. A boca fala o que o coração está The cheio. mouth will speak of what is O que é que heart você is full tem of. falado nesses últimos dias? What have you been talking about this Qual last few foi a days? sua palavra em 2023? What was your word for 2023? Eu quero fechar com isso. And that's how I want to finish. A santidade precisa ser razão da nossa paixão. Holiness must be the reason Você for our precisa ser passion. apaixonado You need to be pela passionate santidade. for being holy. Buscar santidade. Seek holiness. Buscar ser santo. Seek to be holy. Por trás de cada conquista, irmãos, Behind every accomplishment, existe brothers, um preço muito alto sendo pago. there's a very high price being paid.
E quais são as propostas que você tem recebido? And what proposals have you been receiving? É muito comum, nós somos imigrantes. It's very common. We're immigrants. E eu vejo pessoas, por causa de propostas, And I see people that because of mudando de proposals, cidade, they move from cities, mudando de uma geografia para outra. they go from one place to another. Se Deus te der uma palavra, If God gives you a aleluia. word, hallelujah. Não se mova se você não tiver uma palavra de Deus. But don't move if you don't have a word from Existem God. pessoas que se movem There are people who move profissionalmente. professionally. Existem pessoas que se movem ministerialmente There are people who move in ministry por causa de propostas. because of proposals. Não seja levado por propostas. Don't be carried away by the A proposals. proposta, ela sempre vai revelar o seu propósito. The proposal is always going to reveal your purpose. Quando você receber uma proposta, você tem que avaliar And when you receive a proposal, you have to evaluate se essa proposta é de Deus ou não. if that comes from God or not. Primeiro, querido, se uma proposta vai te afastar da presença de Deus, ela não pode ser de Deus. First, beloved, if that's going to take you away from God's Há algum presence, it tempo, doesn't o come líder from me Him. procurou. A while ago, a leader Falou, pastor, eu looked me não vou up, poder mais frequentar a igreja aos domingos. said, Pastor, I can no longer go to E eu church falei, on por Sundays. quê? And I said, why? Não, porque apareceu uma proposta de trabalho para Não. mim e é justamente no domingo. You see, I got this job offer, Eu but falei, it's irmão, for essa Sundays. proposta deve ser do diabo. I said, brother, that's from Porque the Deus devil. não vai te dar um trabalho que vai tirar você do altar, Because God's not going to give you a job vai that's going to deixar take you from the altar. você fora dos cultos de domingo na casa de Deus. That are going to take you away from Irmãos, eu não Sunday service. acredito nesse tipo de conversa. Isso é conversa fiada. I don't believe in that kind of E aí a pessoa falou assim, tá bom, pastor. And the person said, Se okay, você pastor, pagar o meu salário, eu fico na igreja. if you pay my salary, I'll Eu falei, stay tá at church. bom. I said, okay. Quanto que você vai ganhar? Eu vou ganhar $100. How Eu much achei are you que gonna era uma make? fortuna, irmão. $100. I thought it was like a O whole cara lot é of money. burro ainda. He's even dumb. Deixar de servir a Deus para ganhar $100 no To domingo. forgo on serving God Desculpa a to palavra. get $100 from Sunday. Mas isso aí, eu sou fleumático, mas isso me deixa irritado. I'm phlegmatic, but that annoys Aí eu me. falei, tá bom, eu pago o seu dia, é $100. I said, okay, it's $100 your day. Tá bom, eu pago. I'll pay for Aí ele it. virou para mim e falou assim, And he said, você paga "Pastor, mesmo, pastor? Really? You'll pay Eu for falei, it? claro que eu pago. I said, of course. Falei, então tá bom, vou liberar aquele trabalho e domingo pode contar comigo. And I said, okay, Eu then tô you can lá. count on me on Sunday. I'll be Eu there. falei, esse é o seu problema. I said, that's your problem. Você acredita que eu posso pagar o seu dia, mas não acredita que Deus pode. You believe that I can pay your day, but you don't believe Você God acredita can. que eu posso pagar Because I $100 para can você, mas give não $100. acredita que Deus pode pagar you muito don't mais do que $100 para você God can give you much more servi-lo. than that so that you can serve Him. Todo propósito é revelado com uma proposta. Every purpose is revealed through Quais são as proposal. propostas que você tem recebido? What proposals have you been getting? Propostas que te afastam da presença de Deus, irmãos, não podem ser de Deus. If they're going to take you away from A God's missão de presence and not Noé era from Him. construir uma arca Noah's mission was to build an ark, e Deus escolheu ele. and God chose him. Diga comigo, Deus me escolheu. Say, God chose me. Isso, diga, Deus me Say, escolheu. God chose me. Diga, Deus me escolheu. Say, God chose Você é o me. maior privilégio que você possa ter na tua vida. That's the greatest privilege you can have Você in your não era life. nada, eu não era ninguém, eu You were estava nothing. condenado I was no one. I was condemned ao inferno. to hell. E Deus me escolheu. But God chose me. Ele te escolheu. He chose you. Olha que privilégio podemos servir a Deus What a privilege to be able to serve God e dizer que nós somos cristãos and say we are e que Christians nós servimos a Ele. and we serve Him. O ano do favor alcançado. The year of the achieved favor. Deus tem muita coisa para fazer na nossa vida, God has a lot to na do nossa in our história. lives, in our stories. mas eu preciso estar preparado But I must be prepared para pagar o to preço. pay the price. E eu quero dizer para você And I want to tell que eu tenho you convicção, irmãos, that I'm sure que se você ouvir a voz de Deus that if you hear God's voice e obedecer, and obey it, você vai viver um 2024 muito melhor. you're going to have a much better que 2024 2023. than 2023. Isso não significa que o seu ano possa ter sido ruim. That doesn't mean your year was bad. Para alguns, sim, pode ter some. sido ruim. Yes, it could have Mas been para bad. outros, talvez não foi tão ruim assim. But for others, it Mas eu wasn't quero that bad dizer at que all. pode melhorar. But I can tell you that it's going to Quantos get creem better. nessa palavra? How many believe that word? Irmãos, Deus escolheu Noé Brothers, E God Deus chose escolheu Noah, você. and God chose you. no meio de uma humanidade corrompida. In the midst of Deus te corrupted achou mankind, God, e Ele God te found escolheu. you and chose E eu you. quero orar com você. And I want to pray Eu já with quero you. convidar os diáconos para And virem, I want to invite the deacons to come para nós já prepararmos para a ceia. so we can get ready for communion. E nós vamos
terminar essa reunião hoje, And we're going to finish this meeting esse tonight. culto da virada This New Year service de 2023 para from 2024. 2023 to 2024. Na certeza que nós podemos viver coisas grandes em Deus. With the assurance we can live great things in God. A palavra de Deus, ela vem no tempo certo. The word of God comes at the right Ela vem para time. nos ensinar, It comes to teach us para nos exortar and to exhort us a viver uma vida to live a em life comunhão com Ele. of fellowship with Him. E nessa noite eu quero que você, que ouviu essa palavra, And tonight I want you who listen to this pudesse word, fechar os seus olhos por um momento. it's for you to close your eyes for just a Nós moment. já vamos servir a ceia. We're about to serve communion. Nossos diáconos já estão aqui Our deacons are already here. preparados. They're ready. A ceia é um momento de muita reflexão. It's a moment of reflecting. Fala de aliança. It's about covenant. Fala do nosso relacionamento com Deus e com o próximo. About our relationship with God and our neighbors. Eu não sei como foi a sua vida até aqui. Eu não sei como você tem vivido os seus dias até esse momento. I don't know how you've been living your days to this time. Pastor gosta de igreja cheia. Pastors like full churches. Não para ele dizer, olha, a igreja estava cheia. Not for him to say, oh, the church was so full. Mas para que ele tenha a oportunidade de anunciar o But for evangelho. him to have the chance to announce De the ajudar gospel pessoas a entender verdades. and help people understand truth. Porque são ambientes como esse Because it's environments like que this verdades são liberadas that truths are e liberated decisões podem ser tomadas. and decisions can be made. E nessa noite você está diante de uma decisão. And tonight, you're before a decision. 2024 já é uma realidade. 2024 is a reality. O ano do favor alcançado já é uma The realidade. year of the reach Pra favor todos nós. is a reality for all of us. E Deus quer que a gente busque santidade, And God wants us to seek santificação. sanctification. E eu creio, irmãos, que nós vamos viver milagres extraordinários. And brothers, I believe you're going to Nós vamos ter que fazer 2 cultos. We're going to have 2 Nós vamos ter que services. fazer 3 We're going to have cultos. 3 services. Nós vamos ter que ampliar o nosso espaço. We're going to have to increase our Porque a space. santificação abre portas Because sanctification para will nós open up doors acessarmos o nosso futuro. so that we can access our future. E nessa noite é o que Deus está direcionando para And nós. tonight, that's what God is directing us to. Santidade. Holiness. Seguir a paz com todos e a santificação. Choose to have peace Eu quero with orar God com and você. sanctification. I want to pray with you. Aleluia. Feche os seus olhos. Close your eyes. Thank you, Espírito Santo. Obrigado, Holy Obrigado, Spirit. Espírito Santo, pela tua presença nesse lugar. Thank you, Holy Spirit, for your presence in this place. Obrigado porque o Senhor é o mesmo Deus que escolheu Noé. Thank you because it's the same God that chose Noah. O Senhor nos achou. You found us. Nós decidimos We decided te servir, to serve you. estar na tua presença. Be in your presence. A igreja é uma grande arca. The church is a big ark. E nós estamos enfrentando tempestades terríveis. And we're facing terrible storms. As turbulências, os The ventos. turbulences, the winds. Mas o Senhor tem nos guardado em meio às tempestades da But vida. you have kept us amongst Porque the o Senhor nos winds of escolheu. life, because you chose E o us. Senhor sempre vai abrir uma porta. And you're always going to O open Senhor up a sempre door. vai enviar o teu favor You're always going to send your favor para aqueles que decidem te to servir. those who decide to serve you. E eu quero apresentar ao Senhor esta igreja. And I present to you, Lord, this Cada church, família dessa igreja. each family Os here, casais dessa the igreja. couples of Nós the church. repreendemos toda a ação do We diabo rebuke every act sobre of os devil casamentos over the marriages aqui desta casa, in this house, sobre a vida dos filhos, over the life of the children, dos que congregam conosco. of those who congregate Nós with us. apresentamos ao Senhor uma geração We present to you a generation que vai ter portas that's abertas, going to have open doors, que vai receber o teu that will favor. receive your favor. E eu declaro que vamos viver milagres And I extraordinários. declare we're going to live Eu declaro extraordinary que o tempo da miracles. escassez está acabando sobre a tua vida. I declare the time of scarcity Eu is quero over. declarar que ciclos estão se fechando. I want to declare the cycles Deus are está being mudando o done. tempo. God is changing Deus está mudando a seasons. estação God is changing the para time você ser favorecido. so that you can receive A the nova favor. estação, The new uma season. nova temporada The new está season iniciando. is beginning. Nós te damos toda a honra e toda a glória nessa noite, Lord, Pai, we give you all the honor pela and tua glory presença nesse lugar. for your presence in this place. Que nós possamos estar discernindo May we be able to tudo que está discern acontecendo à nossa volta. everything that's happening around Nós us. apresentamos ao Senhor esta palavra We present to the Lord this word. e que ela não volte vazia. It may not come back Que ela empty. encontre lugar em cada coração aqui May it nessa find noite. a room in each heart. Em nome de In Jesus. Jesus' Em name. nome de In Jesus. Jesus' name. Glória a Deus.